Ó, no item 2 aqui, nós temos uma expressão falando sobre o mito da caverna. O mito da caverna é um momento importante da teoria platônica, porque no mito da caverna ele descreve toda a sua teoria do conhecimento, a sua teoria política e até mesmo a sua percepção da divindade, teologicamente falando. Ó. Então veja como é que está escrito. No mito da caverna, Platão define sua concepção de mundo, o seu modo de compreender o conhecimento e sua concepção teológica divina e também sua concepção política. Ó. Observe, a ideia do mito da caverna ou alegoria da caverna é bem interessante. Ele usa esse expediente para tentar mostrar para o leitor como que ele percebe a realidade. A ideia da caverna é que a humanidade ela nasce presa, acorrentada no fundo de uma caverna. Eles nunca saem de lá e não sabem que existe o mundo exterior. O que eles veem são apenas sombras que são projetadas por uma fogueira que existe atrás. Essas sombras são ilusões que são projetadas, né, possivelmente em função dos sofistas, né, porque o arqui-inimigo do Platão eram os sofistas, pessoas que vendiam o conhecimento e enganavam as pessoas. Então Platão entendia que a humanidade era como se ela vivesse presa numa caverna. Desde que criança, a única coisa que eles viram eram essas sombras projetadas por esses objetos. Ora, se desde que nasceram era o que eles viam, para eles a realidade era aquilo, ou seja, a realidade era o que os sentidos mostravam. Mas para Platão, se a gente usasse um pouco da razão, um pouco do raciocínio, a gente ia descobrir que aquelas sombras nada mais eram do que reflexos de uma outra realidade que se escondia. E com o mito da caverna, o Platão quer mostrar também a importância da saída da caverna, que a gente observa que um dos carinhas ali consegue sair. Este representa Sócrates para Platão, né? Que foi o cara que conseguiu sair da caverna e por intermédio da razão conseguiu ver um outro mundo. Então Platão divide a realidade em dois níveis, né? O plano sensível, que é o plano dos sentidos, e o plano inteligível, que é o plano da razão, quando a gente sai da caverna. Quando a gente sai da caverna, a gente conhece um mundo deslumbrante, uma outra verdade, e a tendência naturalmente é a gente voltar para a caverna para libertar os nossos irmãos da escravidão, da ignorância, né? E também aqui a gente pode fazer uma concepção ao aspecto político da teoria de Platão, porque este que sai da caverna consegue ver uma realidade muito mais ampla, tem uma visão muito maior de mundo. Então, para Platão, aqueles que conhecem profundamente as coisas, estes deveriam ser os governantes, né? E não como era na democracia grega da época, né? A democracia ateniense especificamente, onde o processo democrático escolhia a maioria. A maioria fazia escolha. Mas para Platão a maioria era tudo ignorante, a maioria não conseguia entender e eram iludidos pelos discursos dos mais fortes e dos sofistas. Assim a escolha dos líderes era péssima no processo democrático, né? Então saída da caverna seria o tal do rei filósofo para Platão. Ou então assim, é quando ele aponta, ele fala no texto do livro A República, no livro 7º, é quando ele mostra a história do mito da caverna. E ele diz nesse texto, ó, somente quando os chefes das cidades começarem a filosofar, ou os verdadeiros filósofos alcançarem o poder, cessarão os males que afligem a humanidade. Então o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, é o momento em que Platão fala sobre a sua teoria do conhecimento, mundo sensível e mundo inteligível. Ele fala também um pouco da concepção divina, né? Porque assim como o fogo ilumina na terra, no mundo das ideias existe uma luz poderosa que é o sumo bem, que ilumina o mundo das ideias. E também a reflexão política dele, na qual os governantes deviam ser aqueles que estivessem inseridos no mundo do conhecimento. Os governantes deveriam ser aqueles que têm um conhecimento profundo sobre as coisas. Estes, com certeza, governariam melhor do que era o governo na época de Atenas, né? Nesse sentido.